Olá, tudo bem? Professor Wagner Bertolini em mais uma aula sobre a antropologia forense. Hoje nós vamos fazer um estudo da parte de determinação da etnia, que alguns também chamam de raça, outros podem chamar de ancestralidade. Ou seja, é possível se determinar qual a origem de um indivíduo dono de uma ossada através do crânio dele? É possível. Não só através do crânio, mas aqui vamos analisar através do crânio. Portanto, dê uma olhadinha nesse nosso slide. Vamos lá? Raça, etnia, ancestralidade são sinônimos que podem aparecer para você na sua prova. Por isso, a gente precisa, antes de mais nada, ter uma ideia de como foi feita inicialmente essa classificação. Nós temos algumas classificações, alguns autores que se propuseram a classificar as raças. Professor, como assim raça? Olha, eu sou um caucasiano, eu sou um sujeito tipicamente branco, mas nós temos um africano, nós temos um asiático, nós temos povos em diferentes regiões do planeta. E aí, em função do local, digamos assim, que a gente se origina, os nossos ossos, principalmente o nosso crânio, vai ter um formato que nos indica esse tipo de ancestralidade. Numa classificação um pouco mais completa, não apenas no aspecto dos ossos do crânio, nós temos um camarada chamado Ottolenghi. Cuidado com esse nome, essa classificação aparece bastante em prova. O nome dele, Ottolenghi. Então vejam, a classificação de raças ou ancestralidade mais usada é o de Ottolenghi. Ele descreve aqui tipos étnicos que são classificados em caucásico ou caucasoide, que seria a raça branca. Veja, porque eu falei que eu sou um caucasoide? Eu sou um cara da raça branca. É assim que eu sou visto antropologicamente e também me enxergo assim. Nenhum tipo de preconceito, apenas uma realidade visual. A minha pele não é escura, a minha pele é branca. A pele escura nos africanos, nos negros, é devido à maior quantidade de melanina, que produz, essa coloração mais acentuada da pele. Pessoal, tirando a cor da pele, todas as raças apresentam a mesma estrutura interna, a mesma cor interna. A pele é apenas um fenótipo da pessoa. Então ela não deve servir para classificar alguém como bom, como ruim, como de bom caráter, de mau caráter. Não é isso, tá? Mas a gente vai usar o fenótipo para dar essa classificação de Ottolenghi. Que isso fique muito bem claro. Então, pele branca, cabelos lisos ou crespos, íris azuis ou castanhas. Olha aqui, ó, olhinhos cor de mel, pelinha branca, o resto do cabelo que tem liso, certo? Geralmente claro, castanho, pode ser negro, o cabelo pode mudar de cor. E existe uma classificação interessante dos cabelos também para a ancestralidade, que eu não vou discutir nesse momento. Então, povos de todo o continente europeu, norte da África. Por que o norte da África? Porque teve uma influência muito grande de seus colonizadores, os ingleses. Parte do continente asiático, que seria aí o Oriente Médio, e norte do subcontinente indiano. Segundo tipo, classificado aqui de mongólico ou mongoloide. Esse termo já foi usado de forma, ou ainda é, usado de forma pejorativa. Mongol, mongoloide, né? Mongol é uma etnia. E aí, não sei por que cargas d'água começaram a usar isso de forma pejorativa. Então, o que classifica um tipo mongoloide ou mongol? Ou mongólico, né? Pele amarela, cabelos lisos, povos do leste e sudeste asiático,
Oceania, os malaios e os polinésios, e o continente americano, principalmente esquimós e ameríndios. Vejam que esses são 2 tipos estudados dentre os 5 tipos de otolengue. 5 tipos de otolengue. Qual seria o terceiro, professor? Terceiro, negroide, ou raça negra. Tem a pele negra, cabelos em tufos. Geralmente são os povos da África subsaariana. Então, meus queridos, aqui, aquele papo de cabelo enrolado, cabelo pichain, né? São termos que eles associam aos negros, aos africanos. Um quarto tipo seria o tipo indiano. Então, vamos colocar aqui, ó, terceiro, quarto tipo, indiano. Estatura alta, pele amarela, tendente avermelhado, cabelos pretos, lisos, espessos e íris castanhas. Existem alguns bons filmes indianos, né? Eu recomendo um para quem gosta de filme, chama Tigre Branco. Muito interessante para você conhecer, inclusive, como é a estrutura social na Índia. E o nosso quinto tipo, australoide. Estatura alta, pele trigueira, nariz curto e largo. Então, esses são os 5 tipos de etnias propostos por Ottolenghi. Essa classificação eu já vi aparecer em prova e é interessante que você a conheça. Por isso, eu as coloquei aqui, porque a partir de então, a partir de agora, nós vamos começar a analisar a partir dos ossos, né, principalmente do crânio. Né? Inicialmente nós vamos dar uma ênfase para o crânio, mas não apenas o crânio. A classificação do crânio e a relação que existe entre o formato do crânio ou medidas do crânio com o tipo de raça ou etnia ou ancestralidade. Como nós estamos falando de ossos, você poderia me perguntar, professor, como que a gente determina a ancestralidade pelos ossos? E eu respondo, é justamente esse o objetivo da nossa aula. Então dê uma olhadinha que existem diversas possibilidades da gente buscar determinar a ancestralidade. Eu vou citar aqui para vocês algumas delas. Forma do crânio. Na forma do crânio, nós temos também algo chamado índice cefálico. Índice cefálico. Aí temos a possibilidade do índice tíbio-femoral, rádio-humeral, ângulos faciais de Jacquard, Cloquet e Cuvier. Então, isto aqui é muito importante. Ó. Esses 2 pontos são muito importantes para a prova. O índice cefálico é um valor numérico estabelecido por Retzius. Então, meus queridos, acostumem-se a partir de agora a ter que memorizar ângulos, formatos, porque isso vai despencar. Tabelas. Esses valores, por incrível que pareça, eles são questionados em prova. São questionados em prova. Aparece ângulo, numeração. Olha, de tanto a tanto, o ângulo X caracteriza que tipo de etnia. Isso você vai ter que ficar bem esperto, porque aparece bastante em prova. Vamos prosseguir? A forma do crânio expressa a relação deste com figuras geométricas vistos de cima para baixo, de frente para diante, de trás, lateralmente. Então, o que nós vamos ter viram? Você tem aqui um crânio, deixa eu pegar aqui meu crâniozinho, meu kitzinho do crânio. Então tá aqui. Nós podemos ter essa vista do crânio. Podemos ter essa vista do crânio. Podemos ter essa vista do crânio. Essa vista do crânio. Então, dependendo da vista que é empregada para se analisar o crânio, nós vamos ter nomes diferentes para isso. Então, vejam que nós temos um certo nível de dificuldade bem maior para o estudo do crânio quanto à ancestralidade.
Perceberam? Aqui nós vamos ter uma parte mais difícil dessa análise craniométrica. Então, vamos prosseguir. Quando nós vimos de cima para baixo, eles são classificados quanto às formas longa, prefixo para isso, dolico, curta, braque, e médias, meso. Meso fica mais tranquilo. Longos, lembra que a palavra, o prefixo já é maior, né? Dolico é maior que braque. E aqui meso, que nos dá a ideia de metade. Ou médio, né? O índice cefálico ou índice craniano é uma proporção que foi estipulada, né? Foi determinada por Retzius e é equivalente à porcentagem da largura em relação ao comprimento. Então, dê uma olhadinha. A gente vai chamar isso de índice cefálico. O que é um índice cefálico? Largura por comprimento, vezes 100. Vai dar uma porcentagem. Essa é a fórmula de Retzius. Portanto, você poderia lembrar o seguinte: L sobre C, isso vai ter uma medida, isso aqui vai ter outra medida, sobre 100. A largura é menor, né? A largura é menor do que o comprimento, normalmente. Então, pessoal, nós estamos pensando nessa vista, ó. Exatamente essa vista. Isso aqui nós temos uma largura e nós temos um comprimento, certo? Uma largura e um comprimento. Então, a largura é sempre menor do que o comprimento. Vai dar um valor abaixo de 1, né? Vai dar 0,70, 0,80, 0,50, por exemplo, sempre um número menor que 1, e aí você multiplica por 100, vai dar 76%, 70%, 82%, 85%. Esses são os valores que são empregados para a classificação dos crânios, e a partir desta classificação dos crânios, para dar esses nomes, nós vamos ter um tipo de etnia associada, pelo menos um tipo de etnia associada. Então dê uma olhadinha, que eu já mencionei os nomes, né? Dolico, braque e meso. O meso está no meio, então é dolico, meso e braque. O que será que significa dolico? O que será? Como que é o formato de um dolicocrânio? Dá uma olhadinha. Dolicocrânio é esse camarada aqui, ó. É um índice menor que 74,9. 74,9. Então vejam que ele é um pouco mais alongado. Ele é um pouco mais alongado. Então nós temos este valor a ser memorizado. Poderia colocar assim, né? Pô, era mais fácil, né? Menor que 75. E se ele for maior que 74,9? Se ele for maior, ele pode ser acima de 75, certo? Mas tem um limite, né? Tem valores, tem uma faixa. Então foi criado um outro valor, que é o braque. Acima de 74,9 e acima de 80, né? Menos que 79 e acima de 80, nós temos dois caras. O dolico, menor que 74,9. E o braque, maior do que 80. Então, observem aqui. Nós temos, vamos dizer aqui, uma linhazinha. 74,9. Aqui 80. Acima de 80 é o braque. Abaixo de 74,9 é o dolico. E nesse valor é o meso. Portanto, é assim que você tem que pensar. Dá uma olhada, pessoal. Olha a largura dessa criança aqui. Olha que cabeça larga, né? Cabeçona chata. Então, esse crânio mais alargado, ele é um braquicrânio, um braque. E quais são os povos que apresentam essa cabeça mais achatada, mais alargada? Os braquicrânios são os caucásicos.
os europeus centrais. Ou seja, esses camaradas aqui, né? Eu sou um braquicrânio, será? Mas um pouco, né? Eu acho que eu queria ser mais um dolico. Então vamos dar uma olhadinha? Quem são os dolicocrânios? Os caucásicos nórdicos, escandinavos, ingleses, negroides africanos, berberes, australoides. E quem são os mesocrânios? Os mongólicos. Portanto, o que você tem que guardar desse primeiro aspecto? Os 3 nomes, você vai ter que guardar 3 coisas. Os 3 nomes, e essas 3 coisas estão nessa tabelinha que eu passei. Então, dolico, meso e braque, crânio. Aí você tem que memorizar o intervalo, né, desse índice. 74,9 para baixo, 74,9 até 80, meso, acima de 80, braque. E aí, associar, né? Eu sou um dolico, eu sou um cara de dolicocrânio, então eu sou um caucásico nórdico, né, com origem inglesa, viu? Por isso que eu sou nobre, né? Por isso que eu sou esse jeitão nobre aqui. Cada besteira que a gente tem que ouvir estudando, né, pessoal? Daí, meus queridos, nós vamos continuar para uma outra vista. Agora nós vamos olhar o crânio desta maneira, de trás para frente, certo? De trás para frente. Quais são os nomes que vão aparecer? Aí que está. Novos nomes, novos valores e a nova associação com as etnias. Então, dê uma olhadinha. De frente para trás. Eu falei de trás para frente, é de frente para trás. Esses são classificados em crânios altos e estreitos. Então, veja aqui, ó, estenocrânio. Pode aparecer como externo ou esteno. Em baixos e largos. Então, baixos, tapino ou tapeinocrânio. Tá aqui. E os de forma intermediária, metiocrânio. Pessoal, dá uma olhadinha que seria essa altura aqui, né? Essa altura. Então, vejam a altura comparativa, que até riscou feio, né? A altura comparativa do crânio. Então, seria medir basicamente essa altura do crânio, certo? Essa altura do crânio. E aí, quando você tem esta vista do crânio, 3 novos nomes. Você acabou de ver? Tapeino. O que é o tapeino? É o largo, né? Só que ele é um pouco mais largo e por ser mais largo, ele é mais achatado. Perceberam? Ele é mais baixo porque ele é mais largo. O outro é intermediário, ele já não é tão baixo, certo? Mas não é tão largo. E aquele que é o crânio mais fino, vamos pensar assim, mais associado com o crânio que nós acabamos de ver, né? Outra classificação do dolicocrânio, ele é mais estreito e mais alto. Mas esta classificação é uma outra vista, seria a altura. Mas essa altura, observem também que existe uma relação com a largura. Nomes e valores. Tapeino, métio e esteno. Maior que 98, menor que 91,9, certo? Portanto, de novo, ó, a gente tem aqui, se fosse uma relação numérica, nós temos isso, na verdade, os que estiverem para baixo de 91,9 é o tapeinocrânio. O que estiver entre 91 e 98 é o métrio ou métio, o médio, né? O tamanho médio. E o esteno é o que for maior que 98. Então, mais uma vez, nós temos o formato, e esse formato traz para a gente
um ângulo, tá certo? Um ângulo. E aí, professor? Tudo isso, belezinha. O senhor falou que a gente tem que saber 3 coisas. O nome. Agora nós temos nome, mais 3 nomes, certo? Numeração, valores. O 98 e nós temos o 92. Vamos colocar aí 92 a 98. É 91,9, mas só para arredondar. E intermediário é o metro. Mas a terceira coisa qual é? A relação desse índice cefálico com a etnia. Então não basta você saber apenas o nome do crânio, do formato e o valor numérico. A banca pode pedir só uma dessas coisas? Pode. Mas ela pode misturar 3 desses aspectos. É o que eu chamo de, né, uma mistura de informações. E não se esqueçam, ela pode misturar diversos ossos, diversos outros locais, para, por exemplo, relacionar a etnia com o dimorfismo sexual. Ou seja, se é mulher, se é homem, e qual a etnia, e qual a estatura, e qual a idade. Então essas coisas nós estamos vendo de forma independente, mas depois saiba que a banca pode pedir tudo numa questão só. Então vamos associar a altura do crânio com as etnias. Então vejam, esse é chamado de índice transversal, que é a altura máxima dividido pela largura máxima vezes 100. Então aqui, ó, é a altura máxima dividido pela largura máxima. Então, índice transversal vezes 100. Beleza? Agora, galera, olha o que acontece. Se ele é o esteno, que é esse aqui, ó, maior que 98, caucasoide, europeus do centro, que seria meu tipo de crânio, né? Meu tipo de crânio. Ele é alto, mais estreito, tá certo? Então nós temos uma altura e uma largura menor, por isso o valor dá alto, acima de 98%, né, de relação. Se por acaso ele for o valor intermediário, aí nós temos também intermediário os mongoloides. Beleza? E se ele for tapino, que é o valor menor, nós temos negroides, caucasoides europeus do norte e do sul. Essas são classificações com base nesses índices. É bom que você saiba também que são assim estimativas, né? Não é uma determinação pura e crua. Fala, olha, se tem tal valor, obrigatoriamente é essa ancestralidade. Mas normalmente é isso que se observa. Nós vamos ver que índices cefálicos nos dão uma boa precisão da etnia. Os ossos da pelve, por exemplo, e do crânio, nos dão um grau de certeza muito grande quanto ao dimorfismo. Mas nós vamos ter uma dificuldade maior em outros aspectos, como, por exemplo, estatura, como idade. Aí a gente não vai ter uma precisão tão grande. Nós vamos ter uma estimativa, uma aproximação, né, de uma faixa etária, de uma estatura. Aqui a gente tem uma precisão muito grande, como, por exemplo, para dimorfismo. Índice sagital. O que é o índice sagital? É quando você tem a visão lateral. Isso aqui, a visão lateral. Daí, nós vamos ter uma outra relação numérica. Esses caras da antropologia, eles são estatísticos dos ossos, eu digo, né? Eles adoram cálculos. E é bom que você fique atento, né? Porque esses cálculos, esses valores, aparecem muito em provas. Então vejam, agora não estamos mais analisando esse formato, não estamos mais analisando a altura, estamos analisando o índice sagital. O que é esse índice sagital? É a vertical lateral ou perfil, que é a altura máxima, só que de básio a bregma, por comprimento máximo de glabela a opistocrânio. Então, meus queridos, olha uma classificação.
platicrânio, plati, meso e ipso. Então, ó, platicrânio menor que 69. Veja que é um crânio com dimensões mais reduzidas, ó. Dimensões mais reduzidas. Aí nós temos, ó, glabela é aqui, tá? Opistocrânio é aqui. Mas vamos pensar nessa largura, vai? Nessa largurazinha. Aqui nós temos um comprimento intermediário. E aqui nós temos aquela cabecinha mais achatada. Certo? Veja que ela é mais achatada, mais baixa. Essa aqui é intermediária. Essa aqui é mais estreita e mais alta. Valores 69. Então, 69. Vou colocar assim. 69 e 75. Então, você já sabe que essa aqui é região média. Tudo começa com M, né? Meso, métrio, certo? Aqui é o ipsicrânio ou ipsocrânio e aqui o platicrânio. Essas são as faixas que você precisa conhecer. Agora, garotos e garotas, dê uma olhadinha no índice. Acima de 75, que seria esse tipo de crânio, nós temos os mongoloides e os negroides. Intermediário, nós temos os caucasoides. Então, o meu tipo craniano é meso. Ele era dolico, meso. Certo? Duas classificações diferentes que nós já vimos aqui, terceiro índice estudado. E menor que 69, nós temos os crânios fósseis. Então, esse tipo de classificação já vi aparecer em questões de prova. Tem bancas que gostam muito de usar tipos de crânio, classificações do crânio. Belezinha? Bom, esse é um aspecto que a gente precisa saber, o formato do crânio. Então, vimos três índices, três maneiras de analisar, três intervalos, né, para cada tipo, intervalos numéricos, associados a um tipo de etnia. Não é muito fácil, eu aconselho vocês a fazerem uma tabelinha. Belezinha? Assim fica mais tranquilo de você acertar as questões, de você começar a memorizar. Então, lembra dessa cabecinha aqui? Eu não sou um cabeça chata. Minha cabeça é mais alta, mais estreita, certo? Então, eu não vou ter uma cabeça muito comprida, eu vou ser plate. É isso, né? Então, é isso que você tem que começar a pensar. Esses formatos de cabeça são muito importantes. Então, ó, visualizando, guardem isso. Certinho? Largura. Vamos voltar aqui. Aqui, altura. E aqui, a vista superior. Então, pessoal, meu crânio está para dolicocrânio. Certo? Dolicocrânio. Eu sou, aqui, quanto a tápei, métrio e esteno, o que vocês acham que eu sou? Eu sou esteno. Sou estenocrânio. Certo? Ó, lembra que o nome aqui tudo com M, né? Vamos só voltar para você ter, ó. Opa, volta um pouquinho. Meso começa com M. O valor intermediário é sempre com M. Meso, métrio, olha, métrio e aqui meso de novo. Belezinha? Então, esse é o meso em relação à largura. Índice vertical, lateral ou perfil. São três possibilidades. Cadê isso? Voltei aqui. Três possibilidades que as bancas podem exigir de vocês esses valores numéricos e esta associação dos valores numéricos com a ancestralidade, com a raça, com a etnia. Belezauro? Professor, então quer dizer que acabou? Não, não acabou não. Ainda em relação ao crânio, né, a nossa cabeça,
nós temos aqui algo que aparece muito em prova. São os tais ângulos faciais, ângulos da face. Então, eu tenho minha face, são tomadas medidas de certo ponto até um outro ponto. Quando você tem essas medidas, a gente passa a ter ângulos. São os matemáticos, estatísticos da antropologia. Quais são os ângulos? Eu recomendo que você guarde. São 3 ângulos faciais. Eu recomendo que primeiro você saiba o nome deles, porque a banca pede conceito. Tem banca que pede conceito. O que é o ângulo, né, de Cuvier, por exemplo? Você tem que saber qual o ponto, qual a medida que esse cara fez. O que é o ângulo de Jacquard? Então você tem que saber qual ponto que ele adota para a sua formação do ângulo. E aí, moçada, mais decoreba. Dê uma olhadinha aqui que nós temos os ângulos faciais de Jacquard, Cloquet e Cuvier. O Jacquard é esse em linha verde. Vejam que basicamente nós temos pontos diferentes, ó, pontos analisados diferentes, e também um ponto que se diferencia mais para a parte posterior da caixa craniana. Então, ângulo de Jacquard, ângulo de Cloquet e ângulo de Cuvier. O Jacquard é esse mais interno, o Cloquet é o intermediário e o Cuvier é o mais externo quanto a esses pontos faciais. Daí, o que vai aparecer para vocês na prova? Pode aparecer principalmente o conceito. Como é que esse cara definiu esse ângulo facial? Vamos ver isso? Vamos. Quando? No nosso próximo vídeo. Até lá.